Lucas 23, 35. O povo estava ali observando tudo. Também as autoridades zombavam e diziam a si mesmo, salvou os outros e salve a si mesmo, se é que de fato o Cristo de Deus o escolhido. Igualmente os soldados zombavam dele e aproximavam-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Acima de Jesus estava escrito o seguinte: este é o rei dos judeus. Os dois malfeitores que estavam ali, um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o respondeu dizendo: você nem ao menos teme a Deus estando sob igual sentença? Você não teme a Deus estando sob igual sentença? Estavam os dois ali, numa mesma situação, mas um começou a entender qual era o projeto de Deus naquele momento. No versículo 41, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Jesus respondeu: em verdade lhe digo hoje, você estará comigo no paraíso. No original, a palavra nos fala que tem uma pausa aqui. Em verdade lhes digo hoje, vírgula, você estará comigo no paraíso. Porque o chamado de Deus não é para amanhã, é para hoje. O Senhor, Ele tem pressa para cada um de nós, de usar cada um de nós, de fazer com que cada um de nós sejamos relevantes no reino de Deus. Deus, Ele tem pressa para fazer algo extraordinário na nossa vida, e é para hoje. Deus, Ele quer fazer algo hoje com as nossas vidas. Estavam ali, na hora da crucificação, os dois malfeitores, um de um lado, um do outro, e olhando um para Jesus, começou a blasfemar também. Olha, você não é aquele, não é o rei dos judeus? Você pode descer daí e salvar a si mesmo e a nós também. Porque o desejo daquele homem ali era ser salvo daquela situação. Ele queria ser salvo, ele queria sair dali. Enquanto o outro, ele olhou para Jesus e viu uma oportunidade, uma saída. Mesmo estando pregado numa cruz, claro que os malfeitores não estavam pregados assim, Jesus, estando eles ali na cruz, naquele mesmo estado de Jesus, um não entendeu, mas o outro ele começou a entender: olha, esse homem é diferente. Esse homem, enquanto nós estamos aqui, ele está preocupado com quem está aos pés da cruz. Vocês sabem que enquanto Jesus estava ali na cruz, estava ali a mãe de Jesus, Maria, e estava ali João. E Jesus na cruz, sofrendo, com dor, ele olha para aquele homem e para João e fala assim: ó, filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o seu filho. Jesus, ele sabia, ele tinha um carinho, ele sabia que a dor que aquela mulher estava sentindo, por mais que ela soubesse o propósito pelo qual Jesus estava ali na terra, mas mãe é mãe. Naturalmente, aquela mulher estava sofrendo, mas Jesus ali, ele transfere amor. Ele transfere para aquela mulher amor e transfere para aquele discípulo amor. Vocês não estão desamparados. Eu sou a salvação. E aqueles malfeitores que estavam ali estavam observando isso. Por que um entendeu e o outro não entendeu? Porque o outro, quando ele olha aquela situação, ele não percebe a oportunidade que ele tem naquele momento de ser salvo. E o outro prontamente fala: olha, você não entendeu o que está acontecendo nesta hora, você não entendeu. Parece que aquele homem, aquele malfeitor que havia entendido, aquele que estava percebendo
O propósito de Jesus, ele estava entendendo tudo aquilo que ele já havia ouvido falar e visto as realizações de Jesus. E naquele momento ele entende, olha, essa é a oportunidade que eu tenho de ter uma vida. Ora, aquele homem estava prestes a morrer, mas ele entendeu que a vida estava muito além da morte. Falando parece meio contraditório, mas ele estava observando que estava ali aquele que poderia levar o homem à vida eterna. Aquele homem, ele percebeu. Talvez ele tenha passado por uma vida inteira fazendo coisas que não agrada ao Senhor. Talvez ele tenha passado uma vida inteira roubando, furtando, fazendo mal às outras pessoas. Mas naquele momento ali ele viu uma oportunidade, assim como o outro também teve oportunidade. A gente percebe isso na vida dos discípulos. Após Jesus sair e ser levado para a crucificação, os discípulos ali, cada um correu para um lado. É o desespero. Eles entraram em desespero natural do ser humano. Às vezes, em momentos de desespero, a gente não sabe para onde ir. A gente não sabe para onde ir. Mas existiu ali, dentre os discípulos, duas coisas curiosas. Uma das coisas curiosas foi que existiam dois homens ali. Judas, que estava ali no meio, foi aquele que foi lá, beijou Jesus e trocou Jesus por 30 moedas, né, de prata. E também estava ali Pedro. Pedro, que Jesus havia falado, Pedro, você não sabe o que fala, você vai me negar 3 vezes. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então estavam duas pessoas ali que estavam negando Jesus. Judas negou Jesus, Pedro também negou Jesus. Mas Jesus deu escolhas. Amigo, aqui vieste. Jesus, é a palavra de Jesus para Judas naquele momento. Amigo, aqui vieste. Jesus estava ali dando uma oportunidade para Judas. Mas o que fazer com a oportunidade que Jesus nos dá? O que fazer quando chega, quando bate na nossa porta, a oportunidade de resolver tudo aquilo que nós fizemos de errado no decorrer da nossa vida? O que fazer com as escolhas, com essas escolhas? Como eu vou tratar isso? Por outro lado, Pedro, ele percebe que naquele momento se cumpriu a palavra de Jesus, ele nega Jesus, as pessoas vão até Pedro e falam, Pedro, você é um daqueles que estava com Jesus. Olha, eu não sou esse não. Olha, você é assim, você fala como ele, você anda como eles, você tem todo o trejeito igualzinho a eles, a mesma roupa, parece muito, você é aquele, você... Já viu aquela coisa que você está num lugar, você é um crente, você é um servo de Deus, mas às vezes você comete alguns erros que não necessariamente apaga a sua identidade. Tem erros que nós cometemos que não apagam a nossa identidade. É natural, nós erramos, mas tem certos erros que nós cometemos que abala a nossa identidade, abala a nossa estrutura, que abala a nossa família, que tira o nosso foco, que tira o nosso acesso a Deus. Pedro, ele cometeu o erro, ele negou, mas isso não é motivo, negou Jesus. Mas lembra que em um dos evangelhos, Jesus ele está preso, está crucificado, está sendo chicoteado, já está sofrendo ali, já foi cuspido, ele está num momento de prisão. Jesus está preso, né? Mas Pedro está lá do outro lado. E naquele momento que Pedro ele nega Jesus, Pedro ele olha para Jesus. Naquele lugar ali, Pedro ele vê uma esperança. Já viu aquele negócio que você que é casado sabe muito bem, né? Você está em casa e aí você chega em casa, só o olhar da sua mulher, você fala assim, pô, o que eu fiz? Você não precisa nem fazer muita coisa. Só no olhar dela você fala, eu fiz alguma coisa.
tem alguma coisa de errado. E aí você fala assim, aí você começa a pontuar. Olha, eu acordei, eu fui lá, dei bom dia para ela, dei um beijo nela. Cara, eu liguei para ela, mandei mensagem para ela, eu disse para ela que eu amo. Eu mandei até um coraçãozinho para ela. O que aconteceu? Por que ela está com essa cara? E você sabe que aquele olhar não é porque ela não está bem, é contigo mesmo, é alguma coisa contigo. Aí você vai, aí lá na frente você, caramba, aniversário de casamento, você deu bom dia, fez tudo, mas você não deu um presente, ou você não falou aniversário do nosso casamento, parabéns, vamos ali comer uma pipoca, vamos fazer alguma coisa, né? Para quem é pobre, fala assim, não, vamos comer uma pipoca. Para quem tem dinheiro aí, quem está afortunado, vamos ali no... Qual é o nome daquele lá, lá da Barra? Oi? Barra Grill, né? Churrascaria, isso aí é rico, tá vendo? Conhece. Então, Jesus naquele momento, eu só estou falando só para vocês entenderem que o relacionamento de Pedro com Jesus, ele era tão intenso que o olhar de Jesus, Pedro ele sabia que Jesus, ele identificou que Jesus queria falar algo muito profundo naquela hora. Jesus ele não precisou falar nada. Quando Jesus ele olha para Pedro e Pedro ele retorna e olha para Jesus, Pedro ele só chora. Ele se arrepende naquele momento. Ele entende que o olhar de Jesus é um olhar que diz muita coisa. Talvez o olhar de Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, olha só, Pedro, eu te amo, Pedro. Pedro, você me negou, você errou, mas ainda há esperança para você. Pedro, você cometeu erros, né, ao dizer que não me conhece, Pedro, mas eu te amo. Eu te amo, eu te perdoo. Pedro, ele entende aquilo que Jesus estava falando naquela hora ali. Entende claramente. E ele volta para o caminho do chamado dele. Eu não sei hoje, talvez algumas pessoas que estão aqui desistiram até do seu chamado. Por tantas coisas, tantas barreiras que estão na frente, tantos erros talvez, porque nós cometemos erros e se nós não tomarmos cuidado, aqueles erros que nós cometemos, eu cometi hoje, tá, eu estou salvo, consegui sair daqui, hoje eu não vou cometer, aí na semana você vai lá e cai naquela mesma situação, e aí você fica naquele ciclo vicioso, e agora o que eu vou fazer? Eu estava conversando agora com o diácono Fábio ali, como é importante, mesmo que em momentos em que nós cometemos erros, nós permanecemos na presença de Deus. Permanecemos na presença de Deus. Quantas palavras Jesus não falou para Pedro, e Pedro, imagine, gente, Pedro, olha a palavra que Pedro, ele recebe de Jesus. Aparta-te de mim, Satanás, porque Pedro, ele estava numa situação ali que ele falou, olha, eu não vou aceitar, eu vou até no teu lugar, o Senhor não pode morrer, não é isso. Pedro, ele estava saindo do propósito. Jesus, ele fala, olha, Pedro, você não está entendendo. Você não está entendendo. Na verdade, ele olha para Pedro e ele fala com Satanás. Vocês estão entendendo? Ele olha para Pedro, ele olha no olhar de Pedro, mas ele fala para Satanás, que entrou no coração de um discípulo que andava com Jesus e proferiu palavras que poderiam tirar, ou na tentativa de tirar, porque o Satanás não tem poder nenhum. Isso nós precisamos entender, Satanás não tem poder nenhum para aqueles que andam com Jesus. E naquele momento, Jesus, ele fala para Satanás, aparta de mim, Satanás. Mas Pedro, ele poderia, ele fala assim, Jesus, ele falou comigo que palavra dura, mas ele permaneceu. Nós caminhamos assim, gente. Nós cometemos erros, nós cometemos falhas, mas nós estamos aqui. Se nós estamos aqui é porque nós queremos algo com Deus. Se você veio aqui hoje, por mais que você tenha cometido, e eu falo para você hoje, não quer dizer que você vai sair daqui e vai continuar, né, com os seus erros, com os seus pecados, não.
Mas se você está aqui hoje é porque Deus, ele olha para você com um olhar que ele olhou para Pedro e falou: Pedro, existe esperança para você. Foi o mesmo olhar. É o mesmo olhar que Jesus está olhando para você nesta noite. E eu queria compartilhar com vocês Neemias capítulo 1 também. Vamos ler a partir do versículo 3. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Onde ele estava? Na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus, do Deus dos céus. Olha como é interessante essa palavra, gente. Olha como é interessante. Neemias, ele está vivendo um momento em que o povo está migrando aos poucos para Jerusalém. E ele recebe uma notícia de pessoas que estão lá vivendo em Jerusalém, na província lá de Jerusalém, mas vivendo em miséria, vivendo em calamidade. E o que Neemias faz? Neemias, ele chora amargamente. Por que Neemias, ele chora amargamente? Porque ele não se conforma. Ele não se conforma com aquele estado, ele não se conforma com tudo aquilo que Jerusalém agora está passando. E ele entende, naquele momento, no choro, ele entende que ele precisa tomar uma providência. E é para hoje. A providência que Neemias é para hoje. Chorou, lamentou, orou a Deus e é para hoje. Vamos em frente. Ele percebe as ruínas, ele percebe que o povo ali está sofrendo e ele não se conforma. E nós, no tempo que nós estamos vivendo, nós percebemos muito isso. Nós percebemos ruínas dentre o povo de Deus. E o que nós estamos fazendo com essa ruína quando nós percebemos, quando nós ouvimos notícias de pessoas que se perderam, de pessoas que estão afastadas, de pessoas que não conheceram Jesus, de homens, vizinhos, amigos, familiares, pessoas próximas que estão se perdendo, estão em ruínas. E o que nós fazemos com tudo isso? Neemias, ele olha para aquela situação e ele começa a clamar a Deus. Ele fala: ó Deus, ó Senhor, no versículo 5, ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e te guardam os seus mandamentos. No versículo 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, o teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Foi o que aconteceu com o povo. O povo, ele foi infiel e foram cativos à Babilônia. Mas Neemias, ele estava requerindo a Deus um direito, é uma brecha, vamos dizer assim, na legislação de Deus. Deus, ele fala para Moisés: Moisés, olha só, vocês precisam ser fiéis. Se vocês forem infiéis, vocês vão ser levados espalhados pelos povos. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos, eu os cumprirei e os cumprirem. Então, ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Talvez você esteja perguntando o que tem a ver isso com aqueles dois lá, que estão lá, pregados lá na cruz junto com Jesus. Aqueles homens, eles estavam, assim como Pedro também naquela situação, eles estavam vendo
ali eles estavam no momento de reflexão das suas vidas. Era um momento em que eles conseguiam enxergar tudo aquilo que eles estavam passando ou que eles passaram até aquele momento e viram uma oportunidade de reconstrução, no caso de Pedro, uma oportunidade de retomar, né, o seu chamado. No caso daquele homem, uma oportunidade de viver algo diferente a partir daquele momento, de viver algo além daquela vida, de viver algo para a eternidade. Aqui, essa situação, Neemias, ele começa a enxergar o povo, Jerusalém em ruínas, e eu quero trazer para nossas vidas, eu quero que cada um de nós possamos enxergar alguns pontos dentro da nossa vida com Deus, enxergar com sinceridade em Deus aquilo que está em ruínas, aquilo que precisa ser consertado. Existe na construção ali, na reconstrução de Jerusalém, um dos pontos mais cruciais foram a reconstrução do muro de Jerusalém. E quando Neemias, ele começa a reconstrução do muro, começa a se levantar também batalhas. Porque quando nós decidimos, quando nós choramos, quando nós oramos e clamamos a Deus e tomamos decisão de tomar uma nova diretriz na nossa vida, nós enfrentamos batalhas sim. Nós vamos enfrentar batalhas. Talvez hoje você até pense em alguma coisa, alguma situação, alguma coisa que esteja em ruínas, que precisa ser reparada na sua vida hoje. A palavra do Senhor para aquele homem que estava na cruz foi: eu digo para você, ainda hoje estará comigo no paraíso. Eu digo para você, ainda hoje estará comigo no paraíso. Por que eu falei daquela vírgula? Porque eu aprendi isso até mesmo no seminário, depois eu fui ver realmente no original, nós entendemos que realmente existe uma vírgula, existe uma pausa ali. Eu te digo hoje, estará comigo no paraíso. Não quer dizer que aquele homem estaria naquele momento no paraíso com Jesus. Porque senão seria muito contraditório com a própria palavra. Jesus, ele ressuscitou depois do terceiro dia, né? Depois ele foi até, pegou a chave do inferno, declarando vitória, e depois ele se reuniu aos discípulos, e depois ele ascendeu-se ao céu, né? Então, depois daquele momento, sim, Jesus, ele sentou à direita do Pai. Mas Jesus estava dizendo para ele: olha, porque você teve uma decisão acertada hoje, você vai estar comigo no paraíso. Porque você entendeu que o propósito da minha vinda aqui era salvar a você e a toda a humanidade, você estará comigo no paraíso hoje. Ou melhor, você estará comigo no paraíso. Jesus estava resgatando aquele homem para viver algo extraordinário. Jesus estava resgatando Pedro, naquele momento, para viver a missão que seria extraordinária de Pedro. Jesus estava chamando, na verdade, Deus aqui estava chamando Neemias a uma responsabilidade para viver algo extraordinário em Jerusalém. Jesus, ele nos chama não para viver qualquer coisa. Jesus não nos chama apenas para passar a vida. Eu estou passando na vida. Jesus não nos chamou para ser como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para um propósito. Jesus, ele chamou o propósito específico para cada um. E nós abrimos aqui. Para Pedro foi algo específico, para aquele homem foi algo específico na cruz, e para Neemias foi algo muito específico. Mas sempre foi com o objetivo da eternidade. Sempre foi com o objetivo da Nova Jerusalém. Sempre foi com o objetivo de viver algo grande. E aí, Deus, ele chama Neemias. Por que Deus chama Neemias? Você percebeu em algum momento, nesse capítulo que nós lemos, Deus falando alguma coisa para Neemias? Não.
nesse capítulo exclusivamente, existiu algo que nós precisamos carregar na nossa vida, a atitude. Neemias tomou atitude. Às vezes a gente pensa assim, olha, Deus, eu peço tanto, Deus, eu quero que Deus ele faça. Beleza, você precisa pedir, você precisa adorar, você é filho. Filho pede, é natural. Às vezes a gente fala assim, não vou lá, não, eu não vou na igreja, eu não sou pedinte. Nós pedimos, nós somos filhos. Qual o filho que não pede? Ao pai. Né? Qual o filho que não pede? Então, nós somos filhos, nós pedimos sim. Mas quando nós temos intimidade com o pai, nós sabemos exatamente o que pedir ao pai. Não é isso? Quando nós sabemos, olha, eu sei que meu pai não vai me dar isso aí não, vou nem pedir. Eu sei que meu pai não vai me liberar para ir para tal lugar, então não vou nem pedir. Porque você já sabe, você já conhece o teu pai. Pela intimidade que você tem, você vai continuar pedindo. Mas você vai pedir dentro daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. E Neemias, ele foi lá na lei de Moisés e falou, lembra que o Senhor falou com Moisés? O Senhor não falou com Moisés que mesmo que o povo se desviasse dos seus caminhos e fosse espalhado pelos povos, mas se o povo em algum momento se convertesse dos seus caminhos e voltasse para o caminho da eternidade, o caminho do propósito, o caminho da lei, o caminho da palavra de Deus, o Senhor não resgataria esse povo? Isso mexe com o coração de Deus, gente. Isso mexe com o coração de Deus. Quando você usa a própria palavra de Deus para conversar com Ele. Quando você, em oração, você pega um versículo, não um versículo isolado, porque às vezes a gente faz isso, né? A gente pega um versículo isolado para a gente colocar a base àquilo que nós estamos pedindo para Deus. Mas quando você entende realmente quem é Deus na sua vida, o propósito de Deus, a palavra de Deus, você pega a palavra de Deus e fala, Senhor, o Senhor me fez uma promessa. O Senhor me fez uma promessa. A tua palavra me garante que o Senhor me faria. Quando eu plantasse algo no teu reino, o Senhor me prometeu que quando eu plantasse um, o Senhor ia multiplicar por 100. Então, às vezes a gente coloca essa palavra muito com dízimo e oferta, e é verdade mesmo. Mas quando nós entregamos o nosso coração para Deus, quando nós entregamos a nossa vida com Deus, Deus ele faz multiplicar. Se você entrega amor, Deus ele faz multiplicar amor na sua vida. Se você entrega a sua família, Deus faz multiplicar a união, Deus faz multiplicar situações que antes eram inegociáveis, ou melhor, situações que antes você achava que era impossível, Deus ele faz acontecer na sua vida, porque você entregou a sua família. Tudo aquilo que você entrega para Deus, Deus ele faz multiplicar. Deus ele faz multiplicar, Deus ele é fiel. Independente, a palavra nos fala que mesmo que nós sejamos infiéis, Deus ele permanece fiel para conosco, porque ele é fiel, independente da nossa infidelidade. Deus ele permanece fiel. E Neemias ele entende isso. Olha, eu entendo agora que eu preciso me humilhar diante de Deus, eu preciso me render. E ele fez, ele orou, chorou primeiro, ele se recompôs do seu choro e agora ele clama a Deus, ele busca a Deus, ele apresenta a Deus a própria palavra e agora ele faz um requerimento. E aí Neemias, no versículo 10 diz assim, estes ainda são os seus servos e o seu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam atentos os seus ouvidos à oração do teu servo e à oração do teu servo, ou melhor, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos seus servos que se agradam de temer o teu nome. E ele começa a funilar, olha, eu sei, Senhor, que diante de tudo isso, tem aqueles que não te temem, mas não olhe para isso, Senhor. Eu sei, Senhor, que no meio do meu trabalho, eu estou sozinho muitas vezes, e às vezes eu tenho um ou outro que está ali, mas, Senhor, eu sou o teu servo e eu estou aqui. Eu sei, Senhor, que na minha família, às vezes eu me sinto sozinho,
Talvez a minha esposa não entendeu ainda o propósito. Talvez os meus filhos não entenderam o propósito. Mas, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu tenho buscado, eu tenho lido a palavra, eu tenho meditado na palavra, eu tenho orado, eu tenho buscado o Senhor. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu sei que existem tantas pessoas que não te temem. Eu lido com tantas pessoas que não entendeu ainda o propósito, ou pessoas que são ímpias. Tem muitas pessoas que trabalham tá o tempo todo entrando, quem trabalha de Uber, quem trabalha, né, no salão, o Bruno deve ver muito isso, né, pessoas que trabalham com o público, tantas outras pessoas passam por você ali, tantas pessoas passam por você, e pessoas que não conhecem, pessoas que estão em ruínas. Olha o que Neemias está falando, gente. Ele está falando lá, o povo lá está passando por miséria. E tem pessoas que estão passando por miséria que não temem a Deus. Essas pessoas serão beneficiadas pela ação de Neemias. Elas não temem a Deus, mas serão beneficiadas por Neemias. Na travessia do mar, existiam muitos murmuradores. Pessoas murmurando e atravessando o mar. Pessoas bebendo água, saindo da rocha e logo murmurando. Você vai caminhar com pessoas assim, que vivem milagres. Pessoas que foram curadas de câncer. Pessoas que receberam um milagre na sua vida. Pessoas que têm uma vida abastada, mas que não temem a Deus. E Neemias está falando, olha, guardam aqueles que temem a Deus. Por mais que os outros sejam abençoados também, por mais que os outros sejam beneficiados, faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia desse homem. Ele estava falando dele mesmo. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Porque por mais que eu tema a Deus, eu também estou inserido num povo que perdeu o foco. Ou seja, Senhor, em algum momento eu perdi o foco. Em algum momento até agora, Senhor, eu não consegui entender. Mas agora eu quero misericórdia. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia. E a Bíblia nos fala assim: nesse tempo eu era o copeiro do rei. O copeiro do rei. Eu não sou profeta, eu não sou sacerdote, eu não sou aquele que ministra num tabernáculo, eu não sou um dos chefes das tribos, eu não sou como Daniel, que Daniel estava ali inserido, eu não sou como Daniel, eu não sou aquele que ganhei espaço na província, eu sou apenas o copeiro do rei. Mas, Senhor, eu sou apenas um homem, eu sou apenas uma pessoa comum, mas eu quero ser cheio do Senhor. Eu sou apenas aquele que as pessoas olham, é apenas o copeiro, é apenas um homem, é apenas mais um. Mas diante do Senhor, eu quero fazer a diferença. Neemias, ele se levanta como apenas um copeiro e ele lidera pessoas para reconstruir muros. Apenas o copeiro, ele se levanta para construir muros. Ele se levanta para reparar as ruínas em Jerusalém. Não importa a posição onde que nós estamos, gente. Não importa, às vezes nós pensamos muito nisso. Até mesmo no trabalho. Olha, eu sou apenas um auxiliar, eu sou apenas aquele que está ali na limpeza. Eu sou apenas mais um. Não importa a posição hierárquica. E na igreja, nós achamos que, claro que existe uma organização, né? Tem o pastor, tem os bispos, tem os diáconos, tem os discípulos. Tem uma organização. Mas, dentro da igreja, nós somos iguais. Nós somos homens com propósitos dados por Deus. Nós temos um direcionamento, não importa, gente, não importa
eu estou muito tempo sentado, eu estou muito tempo parado. Você precisa olhar, porque às vezes a gente olha assim, olha, a igreja, ela precisa disso, a igreja precisa daquilo, eu vejo uma falha ali, eu vejo um problema ali, mas Neemias, ele não fez isso não. Ele até viu as situações que estavam acontecendo. Às vezes não é só na igreja, mas no ambiente evangelho em geral. Tantas coisas estão acontecendo, tantas coisas em ruínas. Qual vai ser a nossa atitude? A atitude de Neemias foi chorar, foi lamentar. Olha, realmente não é legal, mas foi se levantar mesmo com o copeiro do rei, se levantar com atitude para fazer a diferença naquele lugar. Deus está chamando cada um de nós para fazermos a diferença, não só na igreja, mas na geração que nós vivemos. Existe uma geração muito promíscua. Existe, na nossa atualidade, uma geração muito individualista. Existe na nossa geração, na nossa atualidade, uma geração muito voltada para as suas próprias, para o seu próprio eu. As pessoas se preocupando muito com si, apenas com o seu estado. Imagine, por mais que Neemias fosse o copeiro do rei, ele estava ali, estava guardado, né? Estava ali, né? Ele estava ali na presença do rei, levava ali alimentação, água, bebida para o rei, estava ali, estava uma vida tranquila, eu estou em paz na minha vida, né? Eu estou tranquilo. Jerusalém está em ruínas, mas eu estou tranquilo, eu estou na paz. Mas Neemias, ele não se conformou quando viu a notícia dos seus irmãos. Ele estava ali tranquilo em Suzã, mas os seus irmãos vindo de Jerusalém, mostrado para ele, falou para ele, Jerusalém está em ruínas. E eu quero dizer para vocês, não a igreja do Senhor, ela é imaculada, ninguém mexe na igreja do Senhor. Mas a instituição, ela está entrando numa falência enorme. A instituição igreja, ela está entrando numa falência enorme. As pessoas estão dentro da igreja chorando, mas vazias. As pessoas estão entrando, até recebem uma palavra, mas elas voltam vazias. O que nós estamos fazendo para levantar essa geração? Quantos homens, vocês vieram aqui, se vocês vieram aqui porque vocês são como Neemias, que veem realmente as ruínas e querem resolver. Se nós estamos aqui é porque nós temos um propósito de Deus e é com você, não é com aquele que não veio. Porque aquele que não veio vai ser convocado. Aquele que não veio vai ser convocado por Neemias. Não foi isso que Neemias fez? Neemias estava ali com apenas alguns homens. Aquele que não estava ali, Neemias convocou e fez parte também. Deus está querendo convocar a cada um de nós para levantarmos pedras, para nós levantarmos ferramentas, para nós colocarmos a mão na massa, na argamassa, no cimento, nós taparmos brechas, nós levantarmos muros, nós levantarmos um templo de adoração. Percebe-se, gente, que a oportunidade foi dada também para Judas. A oportunidade também foi dada para aquele outro homem, aquele outro malfeitor que não entendeu. Existiam ali duas situações muito claras. Existiam ali duas oportunidades claras. E qual é a oportunidade que nós estamos seguindo diante de Deus? Levantar diante de uma geração e fazer a diferença ou ficar parado esperando a morte chegar. Deixar a vida passar. Deixar mais um ano passar. Nós estamos aí à prévia de terminar o ano de 2023. Sempre, quando nós chegamos nesse momento, nós recapitulamos, nós fazemos uma retrospectiva da nossa vida. E nós passamos a pontuar, olha, eu tive realmente muitas conquistas, mas que conquistas são essas? São conquistas relevantes para o reino de Deus? Ou são conquistas pessoais, conquistas legais? Todos nós precisamos realmente alcançar conquistas e é importante. Eu recebi conquistas, você deve ter recebido conquistas legais, boas, relevantes na sua vida, mas quais são as conquistas
que você obteve que foram realmente relevantes para o reino de Deus, que fez diferença na vida de pessoas, que fez diferença na vida de outros homens? Quantas pessoas que nós fazemos, que nós observamos, ou pessoas que nos procuram realmente para uma oração, para um reparo? Quantas pessoas procuram você? Olha, meu irmão, eu estou passando por uma situação, ou eu percebi uma situação complicada, e eu confio em você, eu vou abrir uma situação com você, eu cometi um erro, cometi um pecado, eu preciso que você ore por mim, eu não consigo sair, e você é uma solução. Para mim, você é uma solução. Por quê? É você? Não, é Jesus que está em você. É Jesus que brilha por você. Neemias, ele convocou homens, quando ele começou a convocar pessoas para ingressarem nessa batalha, as pessoas começaram a seguir Neemias. Começaram a seguir Neemias. E Neemias, ele foi até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele percebe com todos aqueles que estão junto com ele, todos eles choram, todos eles ficam tristes. E eles percebem, naquele monte, ele percebe que existia um trabalho muito grande a ser feito. Era muita ruína. Jerusalém estava queimada. Jerusalém estava com seus muros caídos. Jerusalém estava com um templo, o lugar de adoração, arruinado. Já percebeu o que nós estamos falando? Muros, fala de separação, fala de santidade. Templo, fala de adoração, fala de envolvimento, fala da presença de Deus. O que Neemias ele percebeu ali não foram apenas muros, não foram apenas um templo em ruínas, mas ele percebeu que Jerusalém não mais adorava a Deus. Jerusalém não estava mais separado, Jerusalém estava aberto, Jerusalém estava como qualquer outro povo, Jerusalém se comportava como qualquer outro povo, Jerusalém se vestia como qualquer outro povo. É diferente daquilo que nós vivemos hoje, é diferente de pessoas. Há um tempo atrás, essa semana, uma pessoa veio falar comigo o seguinte: olha, eu trabalho num lugar e em algum momento eu falei, a pessoa me percebeu pelo meu modo de falar, entendeu que estava ali um servo de Deus. Você é crente? Você é da igreja? Aí ele falou: não, sim, meu irmão, eu sou da igreja. Quando ele falou que era da igreja, um monte de pessoa começou a se manifestar ali. Eu também sou crente, também sou crente, eu também sou da igreja. E ele falou que pensava com ele mesmo assim: olha, todos aqueles que falavam, que começou a falar que é crente, quando estava reunido nas rodas, um xingava mais do que o outro encarnava no outro de uma forma, zombava do outro, de tal forma que até oprimia os outros. Então, estavam ali dizendo que são crentes, usando as mesmas roupas, usando a mesma linguagem. Como as pessoas estão nos vendo? Quando aqueles líderes veem Neemias, veem apenas um copeiro, eles resolvem seguir. Por quê? Por conta de Neemias? Não. Por causa do seu posicionamento? Muito menos. Não, é porque Neemias era um líder, era uma pessoa a ser seguida, era uma pessoa que valia a pena estar do lado, era uma pessoa que quando levantou o seu propósito, olha, eu quero seguir esse homem, porque aquilo que ele tem para fazer é difícil, é grande. As batalhas vão ser grandes, sim. Tem muita coisa para fazer, sim. Tem muitas coisas para fazer, mas eu vou estar com ele até o final. Eu vou estar com Neemias. E as pessoas precisam olhar para nós, a nossa família, a nossa esposa, ela precisa olhar para nós e olhar um porto seguro. Ela precisa olhar para nós: olha, eu vou seguir esse homem até o fim. Eu vou seguir ele porque eu entendo que aquilo que está no coração dele vem de Deus. Porque a forma com que ele fala não pode ser outra coisa senão Deus falando por ele. Não pode ser outra coisa. Não pode ser outra coisa. Eu vou seguir com ele. Eu entendo agora que eu vou seguir com ele, porque eu também enxergo
as brechas que nós precisamos tapar, os muros que nós precisamos levantar dentro do nosso casamento. Porque eu vejo que ele está diferente, eu vejo que ele mudou, eu vejo que agora ele tem um propósito de vida. Eu vejo que esse homem é um homem diferente. A nossa família precisa enxergar isso. Ah, eu não sou casado, então eu estou fora. Não. Você tem uma responsabilidade como homem na sociedade em que você vive. As pessoas precisam seguir você. Seguir como? Na rede social, dando like, mandando coraçãozinho? Não. É seguir você, a sua vida como homem de Deus. Neemias, ele arrebata uma multidão com ele, sobe para Jerusalém. E ele mostra, e às vezes é necessário. Às vezes é necessário você, na sua casa, você chamar o seu filho e falar a realidade, falar a verdade. Às vezes é necessário você falar, olha, não pode fazer isso aí não. Você está errado. Às vezes é necessário você falar com o seu filho, você que tem os seus filhos talvez menores, e falar assim, não, vamos lá, vamos orar sim. Eu vou forçar ele. Meu irmão, a aprendizagem vem com a prática. Chama, vamos lá, vamos orar junto. Eu faço isso com meu filho, vamos orar. Pai, estou cheio de sono. Não, vamos orar junto. Vamos orar, eu oro com ele rapidinho, para ele estar ali comigo, para liberar ele para o sono, mas ele ajoelhou e orou. Foi alguns segundos, não chegou nem 1 minuto de oração, mas ele chegou e estava ali comigo, para ele entender o propósito, para ele entender o motivo. Como em algumas vezes, ele já falou, pai, não vai orar não? Pai, vem aqui, ora por mim. Por quê? A gente precisa ensinar a reverência. Ah, meu irmão, eu tenho santidade, eu busco a Deus, Deus ele conhece meu coração, deitado mesmo, Deus ele ouve. Beleza, Deus ele ouve. Mas, já viu? Quando você está diante de alguém que é poderoso, que é grande demais, você precisa dar reverência. Você precisa mostrar para ele que realmente, Deus, eu estou aqui, eu me reverencio ao Senhor. E Neemias, ele foi seguido. E as pessoas começaram a perceber. E você precisa realmente fazer isso. Chama a tua mulher, a sua esposa, né? Elas não gostam de falar, chama só a mulher não, né? Chama a sua esposa, chama ela para perto de você e fala assim, vem aqui, vamos orar. Vem aqui, eu estou errado também. E às vezes você fala, como Neemias estava ali. Ele fala, meu povo, olha só, eu estou inserido nisso aqui também. Eu cometi erros, mas agora nós estamos aqui por um propósito, nós vamos reconstruir. Vem aqui, eu estou errado também. Eu não deveria falar do jeito que eu falei, você não deveria falar do jeito que você falou. A gente passou por algumas situações lá atrás, vamos resgatar isso aqui, porque isso aqui está ferindo a gente. Olha só, essas ruínas, vamos tapar isso aqui, né? Vamos pegar aquela outra coisa ali, né? O templo, o nosso momento de adoração também está em ruínas. Vamos resgatar aqui, vamos reconstruir isso aqui, vamos levantar um templo ao Senhor. Olha, tem mais outras coisas aqui, né? Tem um muro, tem um antimuro. Você sabe que em Jerusalém tinha um muro e tinha um antimuro. Por que tinha um antimuro? Por conta de guerras. A Bíblia nos fala que os anjos de Deus, ele está ao nosso redor, mas o diabo está ao nosso derredor tentando nos estragar. E os muros, eles são a proteção do Espírito Santo, dos anjos que estão ali. Tá? E os antimuros são a proteção do Espírito Santo para não deixar que o adversário, ele entre, ele combata. Como nós defendemos os nossos muros? Através dos nossos antimuros. Como nós defendemos a entrada em Jerusalém, a nossa vida com Deus, os nossos muros, a presença de Deus, mas os antimuros impedem que essas batalhas sejam agressivas e atacam Jerusalém. Nos antimuros existia uma vala entre o muro e os antimuros. E aquela vala, ela servia para o seguinte: se o inimigo ele passasse pelo antimuro, ele caía naquela vala ali, ele não conseguia passar. Então Deus ele nos dá estratégias, ele nos dá formas. Nós precisamos criar barreiras para que nem no muro o adversário chegue.
Nós precisamos criar artifícios, e nós já temos, criar artifícios não, né? Nós já temos, Deus ele já nos dá armaduras que nós conseguimos e nós temos forças para suportar tudo isso. Então, ele foi seguido, ele mostrou ali, né, as brechas, ele mostrou para aquelas pessoas que estavam ali, e todos eles conseguiram entender o propósito. Lá na frente, Sanbalá e Tobias, eles se levantam para guerrear, para impedir que a construção do muro fosse à frente. Mas Deus estava com Neemias. Quando você não tem muros, naquele momento não tinha muros. Naquele momento não tinha muro. Talvez você se sinta assim, olha, eu estou sendo atacado porque nesse momento eu não tenho muros, eu não tenho antimuros, eu não tenho valas, eu não tenho nada. Eu estou vulnerável. Pressa. Hoje. É agora. Ainda hoje. Eu digo para você, ainda hoje. Eu digo para você, ainda hoje, é a palavra de Deus para a nossa vida. Eu digo para você, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Ainda hoje, Deus ele vai te dar ferramentas para que os muros sejam levantados. Ainda hoje, Deus ele vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Ainda hoje, você se sentia sozinho como Neemias, mas ainda hoje, uma multidão vai te seguir. Ainda hoje, você estava sozinho na sua casa, mas ainda hoje, quando você chegar em casa, a sua família vai sentir e vai ver algo diferente na sua vida. Ainda hoje, Deus ele quer fazer com que tudo aquilo que nós carregamos seja deixado de lado, para que nós possamos adentrar a Nova Jerusalém, fazer uma grande obra, ainda que se levante qualquer inimigo, ainda que o diabo se levante contra nós, ainda que Sanbalá e Tobias se levante com as suas estratégias, nós permaneceremos firmes, porque Jerusalém, nós ficaremos de pé, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus restaure a sua vida, que Deus faça com que você viva coisas a partir de hoje, coisas diferentes, coisas que você nunca viu até hoje. Em nome do Senhor Jesus.